Sejam bem-vindos, sou Abel Tomé e esse aqui é o Discos e Gibis. Sem enrolação, vamos para a história. Maus começou a ser escrito por volta de 1978, conta a história de uma relação entre um pai e um filho, né? O pai relata para esse filho como foi a vida dele durante a ocupação nazista na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial. Um trabalho longo, levou mais ou menos uns 8 anos aí para ser concluído, foi sendo lançado na revista Hall em capítulos de 1980 até 1991. Isso aqui é uma história verídica, eu acho que é o relato mais minucioso sobre o que foi o período de ascensão do nazismo, sobre a ocupação, sobre o Holocausto, sobre o ser humano de uma maneira geral. Isso aqui não se trata só da guerra, isso aqui se trata do que a gente tem dentro, do nosso ser interior. A história conta a vida de Władek Spiegelman, judeu polonês, um sobrevivente do Holocausto. Ele narra para o filho toda a experiência que ele passou na época da Segunda Guerra Mundial até a sua libertação. A história é contada aqui em 2 períodos, é como se fossem 2 épocas correndo em paralelo. A história do Władek, lá nos anos 30 e anos 40, e o tempo atual em que ele foi escrito, que mostra muito a relação do Władek, pai, né, com o Art Spiegelman, que é o filho, o criador desta obra. À medida que você vai lendo, você vai percebendo que ele não trata somente do fato histórico. Aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, foi assim, acabou. Não. Você começa a se autoanalisar, né? Tem determinadas situações que você se coloca no lugar dos personagens e pensa, cara, será que eu também sou assim? Será que eu também faria desse jeito? Eu acho que é como se fosse um raio-x da gente mesmo. Ele lutou no início da invasão da Polônia, ele foi convocado para o exército, ele foi capturado, conseguiu ser libertado, depois exilado no gueto, depois ele tentou fugir para a Hungria e nisso foi capturado junto com a esposa dele e foram mandados para o campo de concentração de Auschwitz, posteriormente para o campo de Dachau. O Art Spiegelman tenta mais ou menos, né, talvez no intento de suavizar um pouco a história que é tão dramática. Ele usa os personagens em formatos de animais, né? Vocês podem ver aqui o Władek e a Ania, eles são judeus, né, representados como ratos. Os nazistas são os gatos, que são os predadores naturais dos ratos, né? Vemos também aqui os poloneses representados por porcos. Temos os cachorros, que são os americanos, que seriam os predadores naturais dos gatos. Tudo isso funciona tão bem com a narrativa que em determinados momentos você até se esquece de que os personagens são animais. Tamanho é a realidade do texto, das próprias imagens. Eu digo realidade não em questão de serem desenhos realistas, né? Não, são até desenhos de certa maneira um tanto toscos, né? Mas que funcionam perfeitamente. Se você é aquele cara que exige perfeição nos desenhos, né? Talvez você estranhe um pouco no início ao ler, mas deveria ler assim mesmo, porque o conteúdo disso aqui está acima de qualquer coisa. Aqui nessa edição de 298 páginas nós temos a obra completa, única histórias em quadrinhos até hoje, que recebeu o prêmio Pulitzer, né, que é aquele prêmio norte-americano dado aos grandes, né,
do jornalismo, da música, e, enfim, de grandes obras, né? Criadores, realizadores de grandes obras. Esse foi o único quadrinho, a única história em quadrinhos até hoje que recebeu esse prêmio. Eu acho que Maus tem que ser lido por todo mundo, independente se você curte quadrinho, independentemente se você curte literatura, ideologia política, qualquer coisa. Isso aqui é algo que fala sobre o ser humano, entendeu? Então eu aconselho, todo mundo deveria ler Maus, talvez para tornar o mundo, a humanidade, um lugar um pouco melhor. Se você quiser aceitar o meu conselho, quiser ler Maus, o link vai estar aí na descrição para você comprar, adquirir ele pela Amazon, e usando o nosso link você ajuda aqui o canal a manter sempre a programação para vocês. Não se esqueçam de deixar aquele gostei caso vocês tenham curtido o vídeo e se inscrever no canal. Não precisa ativar sininho não, esse negócio de ativar sininho é chato pra caramba, fica toda hora vindo notificação na tela do teu celular. Não precisa ativar sino nenhum não, só se inscreve no canal e deixa o like aí, se puder compartilhar com os amigos. Quanto mais pessoas puderem conhecer a história relatada aqui nesse quadrinho, maiores serão as chances de que isso nunca mais aconteça na história da humanidade e que a gente possa se autoanalisar e ver se a gente está mais para os ratos ou para os gatos.